Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do canal Estudado Aprovado. Nesta aula nós vamos dar continuidade à matéria de Direito Administrativo, que fala sobre os poderes administrativos. Então essa aula aqui está sendo gravada em áudio e em vídeo. Inscreva-se aí no canal, compartilhe desde já, tudo bem? E lembrando que nós já estudamos a matéria de Direito Administrativo da parte que fala sobre os poderes administrativos. Nós já estudamos o prefácio aí, né? O começo aí dos poderes administrativos. Falamos sobre o poder hierárquico, né? Até continuando aqui para a gente fazer uma revisãozinha. Cada aula é bom a gente revisar um pouquinho o que já foi estudado, né? Falamos sobre o poder disciplinar e aqui vamos continuar da parte do poder regulamentar. Eu até coloquei uma observação aqui, vamos ver se eu consigo excluir essa parte aqui. Excluir. Maravilha. Então vamos lá. Poder regulamentar. Iniciando. Poder regulamentar é o poder que tem os chefes do poder executivo de criar e editar regulamentos, de dar ordens e de editar decretos, com a finalidade de garantir a fiel execução à lei, sendo, portanto, privativa dos chefes do executivo e, em princípio, indelegável. Um breve comentário aqui já inicialmente. Gente, indelegável. O que é indelegável? Que não pode ser designado a outra pessoa. Isso pode cair em prova? Talvez, né? Então já vamos grifar as partes importantes aqui daquilo que a gente está estudando. Então o poder regulamentar, ele regulamenta, tem a ver com o quê? Com regulamentos, certo? Que são criados e editados, né? Por quem? Pelos chefes do poder executivo. Se você quiser, você anota aí, porque são questões que caem em prova, certo? Deixa eu grifar aqui a parte certinha. Os chefes do poder executivo. Então, já deixa aí as hashtags. Poder regulamentar tem a ver com regulamentos, que são feitos aí pelo chefe do poder executivo e são, né, indelegáveis. Anota aí no seu caderno que eu vou fazer uma colinha aqui, uma anotação bacana, né? Poder regulamentar, só para a gente mentalizar, né? Tudo bem? Marca aí no seu caderno, vou marcar depois também, e a gente vai continuando aqui. Deixa eu deixar no cantinho, para quando eu for revisar, não atrapalhar. Beleza. Tudo bem, gente? Então, continuando. Podemos dizer, então, que esse poder resulta em normas internas da administração. Como, por exemplo, temos a seguinte disposição constitucional do artigo 84, né, aí da Constituição Federal de 88, a parte 4 aqui. O que será que fala? Né? Vamos conhecer. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Parte 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Olha que importante, né, a gente saber que privativamente, né, compete ao Presidente da República privativamente. Olha que bacana a gente saber disso. Né? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução, como a gente está estudando aqui, poder regulamentar. Perceba o poder supremo do presidente da República. Sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, ou seja, fazer valer. Certo? Então vamos lá, continuando. A função do poder regulamentar é estabelecer detalhes e os procedimentos a serem adotados quanto ao modo de aplicação de dispositivos legais expedidos pelo Poder Legislativo, dando maior clareza aos comandos gerais de caráter abstratos presentes na lei. Os atos gerais são os atos, como o próprio nome diz, geram efeitos para todos, entre parênteses, erga omnes. E o caráter abstrato é aquele onde há uma relação entre a circunstância ou atividade que poderá ocorrer e a norma regulamentadora que disciplina eventual atividade. Cabe destacar que as agências reguladoras são legalmente dotadas de competência para estabelecer regras disciplinando os respectivos setores de atuação. É o denominado poder normativo das agências. Tal poder normativo tem sua legitimidade condicionada ao cumprimento do princípio da legalidade na medida em que os atos normativos expedidos pelas agências ocupam posição de inferioridade em relação à lei dentro da estrutura do ordenamento jurídico. Um breve comentário aqui. Não tem muito o que comentar porque foram lidas algumas coisas óbvias, mas para a gente interagir com a matéria daquilo que a gente está estudando, porque tudo pode cair em prova. Então aqui fala sobre função, vamos comentar aqui, função do poder regulamentar. Estabelecer detalhes dos procedimentos a serem adotados quanto ao modo de aplicação, certo? De dispositivos legais expedidos pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Regulamentar, ele atua em cima daquilo que o Poder Legislativo emite, certo? Por quê? Como fala aqui, dando maior clareza aos comandos gerais de caráter abstratos presentes na lei. Importante grifar isso aqui, porque lendo a gente entende o quê? Que existe um escalonamento, uma hierarquia, certo? E continuando aqui, os atos gerais são os atos, como o próprio nome diz, atos gerais, que geram efeitos para todos. Então, se cair alguma coisinha nesse sentido aí que eu acho difícil, mas para a gente saber o que são atos gerais é aquilo que gera efeito para todos, dentro, claro, aí do poder regulamentar, enfim. O caráter abstrato é aquele que há uma relação entre a circunstância ou atividade que poderá ocorrer e a norma regulamentadora que disciplina eventual atividade. Então, caráter abstrato, para a gente saber, ter o conhecimento aí em provas. É aquele onde há uma relação entre a circunstância ou atividade. Caráter abstrato, a relação entre a circunstância ou atividade, que poderá ocorrer e a norma regulamentadora que disciplina eventual atividade, certo? Se quiser anotar aí, que são partes importantes. Tudo bem? E aqui no finalzinho, cabe destacar que as agências reguladoras são legalmente dotadas de competência para estabelecer regras. Então, agências reguladoras, elas estabelecem regras, certo? Disciplinando os respectivos setores de atuação. É denominado poder normativo das agências. Se de repente cair em prova, alguma coisa nesse sentido falando sobre as agências, então elas estabelecem regras. Tudo bem? Tal poder normativo tem sua legitimidade condicionada ao cumprimento do princípio da legalidade.
Tudo tem a ver com o princípio da legalidade, na medida em que os atos normativos expedidos pelas agências ocupam posição de inferioridade em relação à lei da estrutura do ordenamento jurídico. Então, gente, uma revisãozinha aqui nessa parte que foi lida, para a gente mentalizar, para a gente saber pontuar em prova. Tudo bem? Continuando. Poder de polícia. É certo que o cidadão possui garantias e liberdades individuais e coletivas, com previsão constitucional. No entanto, sua utilização deve respeitar a ordem coletiva e o bem-estar social. Nesse contexto, o poder de polícia é uma prerrogativa conferida à administração pública para condicionar, restringir e limitar o exercício de direitos e atividades dos particulares em nome dos interesses da coletividade. Né? Um breve comentário aqui antes da gente ir para os artigos. Gente, vamos mentalizar legalzinho o que a gente está estudando, né? Porque tem prova, tem desafios, certo? Então a gente está falando aqui, conhecendo o poder regulamentar. Poder regulamentar, como eu já disse, como foi lido aqui, tem a ver com regras. Então as regras dentro da administração pública, a gente estava lendo, conhecendo, né, a função do poder regulamentar, a questão do poder legislativo, né, ou seja, a elaboração de leis, como a gente leu aqui, sancionar, né, promulgar e fazer publicar as leis. Então é uma questão administrativa, publicação de leis, normas, enfim. E nessa parte a gente está entrando também em algo que cai em muitas provas, né, principalmente em carreiras de segurança pública, polícia civil, guarda civil metropolitana, polícia militar. Então a gente tem que saber que faz parte também, né, óbvio, da administração pública. Certo? Então, o que tem a ver o poder de polícia? Tem a ver com as garantias, liberdades individuais e coletivas com previsão, né? Previsão constitucional. Então, tudo tem a ver, pessoal, com a Constituição Federal. Certo? No entanto, sua utilização deve respeitar a ordem coletiva. Oh, que bacana! Respeitar a ordem coletiva e o bem-estar social. Entendam, colegas concurseiros, que tudo tem que estar num modo moderado. O respeito, os limites, as regras, certo? Como está falando aqui, nesse contexto, o poder de polícia, vamos grifar, vamos conhecer essa parte, é uma prerrogativa conferida à administração pública para condicionar, restringir e limitar. Então, toda regra é estabelecida dentro de um critério, certo? O exercício de direito e atividades dos particulares em nome, deixa eu só grifar essa parte, os particulares em nome dos interesses da coletividade. Tudo bem? Então, continuando. Possui base legal prevista no Código Tributário Nacional, o qual conceitua o poder de polícia. 2 pontos. Artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Um breve comentário aqui. Gente, cada parte que eu vou lendo aqui,
eu faço comentários exatamente para a gente mentalizar. Não é que eu seja dono da razão, nada disso não. Até porque o estudo aqui no canal ele é feito baseado em algo, em um material. E nesse caso aqui é uma apostila, certo? Então, para a gente conhecer, para a gente pontuar na nossa prova, vamos ter ciência que tudo isso daqui que foi lido, dessa parte, tem uma previsão no Código Tributário Nacional. Isso é importante, né? Porque pode cair em prova a origem, a raiz do poder de polícia, né? A nível de conhecimento. Então a gente tem que saber que tudo isso daí, além de estar embasado na Constituição Federal, tem também um embasamento no Código Tributário Nacional, certo? E dele vem o conceito do poder de polícia, certo? O artigo 78, como foi lido, ele define, né, isso a nível de conhecimento para a prova, o que é esse poder de polícia. Né? Considera-se poder de polícia, né, como já foi lido, mas só para a gente mentalizar e aprender e pontuar na prova. Atividade da administração pública, certo, gente? Então a gente tem que saber que essa atuação policial ela tem a ver, ela faz parte da administração pública. Então olha que importante, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, né, uma das funções principais, higiene, ordem, costumes, né, disciplina de produção e do mercado. Então, gente, praticamente tudo envolve o poder de polícia. Tudo na nossa sociedade depende aí do poder de polícia, depende da atuação da polícia. Quando fala aqui higiene, né, o que vem na sua mente? Segurança a gente sabe, né? É a segurança pública, enfim, mas a higiene, né, tem a ver também. Se você se depara com alguma situação aí que não tenha higiene, quem que você vai chamar? Você não vai chamar a Liga da Justiça, não é? Questão de higiene, algum produto vencido, alguma coisa aí podre, fedendo e tal. Não é? Então você vai recorrer ao poder público, à administração pública, que gerencia essas partes com quem? Com a polícia, certo? Dependentes, né? Poder público, tranquilidade pública, gente, isso daqui também tem muito a ver. Barulhos, essas coisas, né? Algazarra, também entra o poder de polícia. Então ele é muito importante na nossa sociedade, certo? Respeito à propriedade, né? Alguém invadiu um terreno lá, a pessoa vai ligar para quem? Também vai ligar para a polícia. E os direitos individuais ou coletivos, né? Direitos individuais envolve injúria racial, um monte de coisa aí que também, em casos emergenciais, a polícia é acionada. Então, gente, o poder de polícia ele é fundamental na nossa sociedade, certo? E aqui no parágrafo único, fala que considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável. Isso é muito importante a gente saber, porque cai em prova. Então, esse poder de polícia ele não pode ter abusos, né? Não pode ter abuso de poder. Ele tem que estar embasado, totalmente embasado, nos limites da lei, certo? Tratando-se de atividade que a lei tenha discricionária, sem abuso, ó, que eu acabei de falar e comentei aqui, ó, sem abuso ou desvio de poder. Tudo bem? Continuando. Os meios de atuação da administração no exercício do poder de polícia compreendem os atos normativos que estabelecem limitações ao exercício de direitos e atividades individuais e aos atos administrativos consubstanciados em medidas preventivas e repressivas dotados de coercibilidade. Um breve comentário aqui. Eu não ia comentar porque já foi lido, mas o que eu achei importante a gente saber a nível de conhecimento e pontuação
para concurso público na prova, é essa parte aqui, medidas preventivas e repressivas dotados de coercibilidade. Aí grifou a parte errada aqui. Né? Então, gente, não basta apenas a gente saber sobre isso, né, sobre o poder de polícia. Existem as atualizações em cima desse poder, que são as medidas preventivas, né, os planos ali, os planejamentos, repressivas, esqueci de grifar essa parte aqui, ó. Dotados de coercibilidade. Tudo bem? Continuando. A competência surge como limite para o exercício do poder de polícia. Quando o órgão não for competente, o ato não será considerado válido. O limite do poder de atuação do poder de polícia não poderá divorciar-se das leis e fins em que são previstos, ou seja, deve-se condicionar o exercício de direitos individuais em nome da coletividade. Um breve comentário aqui. Muito importante essa parte, gente, porque essa limitação, né, ela não... Olha o que fala aqui, como que é importante. O poder de polícia não poderá divorciar-se das leis, ou seja, o poder de polícia ele tem que estar embasado na lei, ele não pode ser arbitrário. Né? Imagina uma situação aí, uma equipe de policiais, seja civil, seja militar, seja federal, enfim, chega e começa a atirar do nada, e não tem nada a ver, sem necessidade. Então, isso é um abuso, isso está fora da lei, está fora de qualquer ato humanitário, né? Então, acaba separando da lei. Isso não pode. Tem que estar toda a atuação da administração pública em geral, nesse caso aqui a gente está falando sobre o poder de polícia, ele não pode estar fora dos critérios estabelecidos pela lei. Como reforça aqui, em fins em que são previstos, ou seja, deve condicionar o exercício de direitos individuais em nome da coletividade, ou seja, que está falando do quê? Da sociedade. Certo? Então vamos lá, continuando. Limites. Mesmo que o ato de polícia seja discricionário, a lei impõe alguns limites quanto à competência, à forma, aos fins ou ao objeto. Em relação aos fins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender ao interesse público. A autoridade que fugir a esta regra incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato, com todas as consequências nas esferas civil, penal e administrativa. Dessa forma, o fundamento do poder de polícia é a predominância do interesse público sobre o particular. Logo, torna-se escuso qualquer benefício em detrimento do interesse público. Um breve comentário aqui. Eu não sei se esse finalzinho seria excluso, enfim. Então, gente, eu já comentei coisas em cima disso, mas para a gente interagir ainda mais na matéria, para a gente estudar bem, vamos pegar as partes importantes. Né? Aqui fala, ó, mesmo que o ato seja discricionário, ou seja, esteja embasado na lei, a lei impõe alguns limites quanto à competência, à forma, aos fins ou ao objeto. Certo? Em relação aos fins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender o interesse público, que eu já comentei aqui. Então, tudo tem que estar dentro do interesse público, né? Seja em qualquer situação aí que for. A autoridade que fugir a esta regra incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato, né? Com todas as consequências nas esferas civil, penal e administrativa. Mas por que isso? Gente, porque entenda, quando o funcionário público está no exercício da função, ele representa toda a instituição. Né? Funcionário público no geral. Imagina aí Correios, né, os Correios. O cara foi entregar um negócio lá, tudo rasgado e tal, ou alguma coisa nesse sentido, ou entregou errado, tá queimando o filme, usando uma linguagem pejorativa aí. Tá queimando o filme de quem? Da instituição dos Correios. Certo?
Mesma coisa no caso policial. Alguma atitude policial que foi fora, que esteve fora da lei. Está queimando o filme, está prejudicando toda a instituição. Certo? E no finalzinho aqui. E tem as consequências, né? Esfera civil, penal e administrativa. Dessa forma, o fundamento do poder de polícia é a predominância do interesse público sobre o particular. Olha que interessante. Predominância do interesse público sobre o particular. Logo, torna-se escuso qualquer benefício em detrimento do interesse público. Certo? Então, o interesse público, né? É a vontade do povo, aquilo que é necessário, independente da opinião do funcionário ali no exercício da função. Tudo bem? Continuando. Atributos do poder de polícia. Os atributos do poder de polícia busca-se garantir a sua execução e a prioridade do interesse público. São eles: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Um breve comentário aqui. Vamos conhecer um por um, certo? Vou grifar aqui as partes importantes. Então vamos lá, continuando. Discricionariedade. A administração pública goza de liberdade para estabelecer, de acordo com sua conveniência e oportunidade, quais serão os limites impostos ao exercício dos direitos individuais e as sanções aplicáveis nesses casos. Também confere a liberdade de fixar as condições para o exercício de determinado direito. Certo? Então, continuando aqui. No entanto, a partir do momento em que são fixados esses limites, com suas posteriores sanções, a administração será obrigada a cumpri-las, ficando dessa maneira obrigada a praticar seus atos vinculados. Um breve comentário aqui. Então, gente, essa primeira parte que fala aqui sobre a discricionariedade tem a ver com a liberdade dentro de limites, né, da administração pública, como fala aqui, ó. Goza de liberdade para estabelecer, ó, dentro da conveniência e oportunidade, quais serão os limites impostos ao exercício dos direitos individuais e as sanções aplicáveis nesses casos. Perceba que é um equilíbrio. Também confere a liberdade de fixar as condições para o exercício de determinado direito. E no finalzinho aqui, no entanto, a partir do momento em que são fixados esses limites, com suas posteriores sanções, a administração será obrigada a cumpri-las. Então, tudo que é imposto é referente a limitações, a regras, a administração ela tem que cumprir. Regras impostas. Continuando. Autoexecutoriedade. Não é necessário que o Poder Judiciário intervenha na atuação da administração pública. No entanto, essa liberdade não é absoluta, pois compete ao Poder Judiciário o controle desse ato. Somente será permitida a autoexecutoriedade quando esta for prevista em lei, além de seu uso para situações emergenciais em que será necessária a atuação da administração pública. Vale lembrar que a administração pública pode executar por seus próprios meios suas decisões, não precisando de autorização judicial. Um breve comentário aqui. Gente, já estamos encerrando essa aula. Essa parte aqui falou sobre a autoexecutoriedade, sem, em alguns casos, aí, a intervenção do Poder Judiciário, porém, a administração pública ela deve ter esse discernimento para gerenciar a autoexecutoriedade. Tudo bem? Inscreva-se no canal, compartilhe, tem muito mais aulas aí, muitas aulas na playlist. Tudo bem? Aqui é o Nelson, do canal Estudado Aprovado, e a gente se vê na próxima. Um abraço. Lembre-se, conteúdo estudado, candidato aprovado.